O caminho da exportação. Bom, gente, para quem não me conhece, aqui eu sou Pedro Rocha, o Rocha da Rocha Maso, e meu objetivo com vocês, para quem já me acompanha no campo internacional, é traduzir como o direito internacional pode afetar você aqui no agronegócio. No caminho da exportação, o objetivo é um pouquinho diferente. É trazer a realidade da exportação para o pequeno e para o médio produtor, para a produtora rural, para ele também conseguir ser um player desse jogo, para ele também conseguir se inserir nessa cadeia produtiva. Muitos vêm com as questões para o nosso escritório, trazendo situações que acontecem aqui dentro do Brasil, contratos de compra e venda, contratos de arrendamento, parceria, mas poucos vêm com contratos de exportação e muitos com vontade de exportar. Então esse quadro é pensado justamente em vocês. Então fica esse disclaimer inicial do novo quadro. Cada minissérie, esse quadro é composto por minisséries de culturas diferentes. A de hoje é de carne, como já está enunciado no título do vídeo. Então pode passar, Pedro. Cada minissérie a gente vai trazer para vocês 4 pequenos vídeos que têm o intuito de te trazer o mínimo para exportar. Então o mínimo que você precisa saber sobre aquela cultura, como que é o ciclo de exportação e como que a gente consegue se inserir nesse jogo, tá bom? Então o vídeo 1 é desenhando a exportação da carne brasileira, que é o que a gente vai estar vendo aqui hoje. O segundo, criei meu gado, o que falta para exportar? O terceiro, contrato de exportação, o topo do iceberg. E o quarto e último, o que me exigem para vender carne no exterior. Então, no vídeo de hoje nós responderemos como é desenhada a exportação de carne, quais são os principais países que compram a carne da gente, e nos demais vídeos vocês verão como participar desse processo. Peço a companhia de vocês, feito esse breve enunciado, vai estar tudo aqui numa playlist. Se você quiser, tiver curiosidade, pode seguir nos vídeos embaixo como se fosse uma minissérie. Pode passar agora, Pedro, para o primeiro PDF que eu tive compartilhando com você, que a gente traz dentro da ABIEC, a Associação Brasileira dos Exportadores de Carne, Internacional de Exportadores de Carne, a gente pode trazer e descer um pouquinho. Aqui são os associados, que basicamente são os frigoríficos habilitados. Pode descer um pouquinho. Aqui é interessante, ó. No Brasil, que a gente tem 220, um pouquinho mais, milhões de pessoas, de produtores, a gente tem muitos produtores, mais de centenas de milhares de produtores, a gente tem só 158 abatedouros de bovinos CIF no Brasil. O que são bovinos CIF? Bovino CIF é a sigla CIF, é o certificado que é exigido para você poder ser um exportador. Então, somente tem 158 divididos em 128 municípios. Então, 80% do abate de gado no Brasil vai para o exterior, para exportação. E 20% é para o mercado interno. Então, você, produtor que não exporta e está vendo esse vídeo, saiba que você é minoria. Você faz parte dos 20%. Então, os pequenos e médios hoje fazem parte de uma minoria aqui no Brasil, no sentido de produção, abate e venda de carne, de gado aqui no Brasil, de carne bovina. Pode estar passando para o próximo. Aqui, esse perfil da pecuária, ela traz no ano de 2024, tem 160 milhões de hectares, o rebanho é de 196 milhões de animais, sendo que 46,7 milhões de cabeças vão para o abate todo ano. Esse perfil ele continua com 11 milhões ali de produção de carne bovina, que 8 vai para o mercado interno, 3 vai para o mercado externo, pode estar passando, 98% quase da BIEC. Aqui a produção e exportação de carne bovina a gente vê que está numa ascendente, ainda se contar 2025 a gente vai ver, porque não tem informação, depois vai ter ali de março, até março acredito, que é quando foi publicado o estudo, que está numa crescente muito por conta da inserção da China. O mercado asiático, que é nosso maior comprador, vem aumentando cada vez mais. Então aqui são os números, a gente pode ver que saltou de 9 bilhões de dólares para quase 13 bilhões de dólares, o que é um grande ganho, um grande salto desse mercado de carne. Pode estar passando, Pedro, por favor. E é aqui onde eu queria chegar para dar uma respirada um pouco. Até agora a gente falou num ritmo mais rápido para dar uma análise geral, mas temos ali o Brasil, até tem um desenho do gado e do país, e depois a gente tem quem são os nossos principais compradores. Olhem bastante para a China. A China hoje representa quase metade das nossas exportações. Então, quando a gente for fazer um contrato de compra e venda de carne, seja se a gente está vendendo para uma trading, seja se a gente está vendendo para algum frigorífico, para quem vai exportar para o consumidor final, no caso para a China, a gente tem que observar quais são os requisitos e normas sanitárias desse país fim.
do objetivo fim. Porque se a gente não tiver isso na nossa matriz, vamos supor, produzir um melgado sobre um requisito de inspeção de vigilância sanitária que a China requisita e eu não tive, o mercado, a trading, o frigorífico não vai comprar a minha carne, por causa que ele não vai conseguir vender para a China. Você está entendendo? Se você quiser vender, você não vai conseguir vender direto porque você não está regularizado com o CIF dos frigoríficos. Se você quiser vender para o CIF dos frigoríficos que estão regularizados, você não vai conseguir vender se você não tiver essas normas sanitárias. Então é muito interessante, quando você for produzir a carne, você mirar em um dos frigoríficos que você quer vender, em uma das tradings que você quer vender e saber para qual país que você está vendendo. Porque aí você adapta o seu jogo sanitário, vamos dizer assim, suas normas de vigilância, conforme o país que tem o objetivo fim. Pode estar passando, Pedro. Aí aqui basicamente eles fizeram esses disclaimers de qual é a carne que está sendo mais veiculada. Então, ó, extrato de carne bovina, gelatina e colágeno, derivado de sangue, carne com osso, carne bovina em miúdos, carne bovina congelada, derivado de sangue, gelatina e colágeno. Então a gente vê que tem várias segmentações e aí dependendo da segmentação a gente tem um país como principal comprador ou tendo outro como um principal destino dessa carne bovina brasileira. Então aqui a gente consegue observar, inclusive nos meses dos anos, que tem essa variação de segmentação de país exportador. Pode estar passando, por favor, Pedro. Agora no estudo da BIEC traz resultados, pode estar passando. Aqui a gente pode superar isso, mas o único que importa é, olha os resultados da China em relevância em referência aos demais países. Mesmo os Estados Unidos. Os Estados Unidos são grandes produtores de carne também, por isso que os números são inferiores no sentido de importação. Mas para você ter ideia, aqui a gente vende o nosso quilo da carne quase 50% a 100%. Tem uma variação dependendo da época do ano, tarifa e sanção, de 50% a 100% mais barata do que os Estados Unidos vendem. Então, o custo da nossa produção é muito menor. Então, tem muitas vezes que os Estados Unidos compra o excedente de gado de carne bovina nossa para estar vendendo para a China também. Então, pode passar, Pedro. O que pode passar? Eu acho que... pode passar também? Aqui o interessante é a gente acompanhar no mercado mundial em que pé que está o Brasil. Como que a gente está nessa produção de carne bovina. Então, hoje os Estados Unidos ele tem uma produção de carne um pouco maior que a gente. Só que se a gente analisar no sentido de venda, a proporção de venda por carne produzida nossa é um pouquinho melhor, apesar da participação deles ainda serem maior. Eles dominam 16% do mercado e a gente 13%, enquanto a China cresce um pouquinho e chega aos números de 10%. Aqui são as importações de carne bovina e bubalina em milhões de toneladas em 2023. A gente vê também que tem um jogo um pouquinho mais de destino aos Estados Unidos e a China ganhando pujança, chegando a 21%. Então, ela representa mais de 1/5 de toda a produção mundial. Pode estar passando. Aqui a gente tem o mesmo cenário de estudo, trazendo mais um pouco para a gente, né? Então, aqui a gente, quando fala de carne bovina e bubalina em 2023 da exportação, a gente tem quase 30% desse mercado. Então, a gente, das exportações sobre a produção é diferente da participação nas exportações mundiais. E aí depois a gente tem a Nova Zelândia e a Austrália se destacando nesse quesito. A Irlanda acompanhando um pouquinho das exportações da produção. Pode passar. Agora a gente abre o segundo PDF, que é o da Cicarne. Que aqui é interessante. Esse a gente não vai analisar inteiro, seria mais para a gente estar... Se tiver qualquer probleminha, eu sigo aqui, não sem nenhum problema. Não, sem problema. Então, gente, só concluindo, o que é importante saber nesse primeiro trecho? Quanto mais a gente exporta carne para um destino e tiver essa possibilidade de estar fazendo essa exportação, a gente precisa adequar o padrão sanitário ao padrão sanitário do país fim. Exemplo, se eu vou vender para a China e a China exige A mais B mais C de licença ambiental, a gente precisa ter todas essas licenças. Bom, agora o Pedro conseguiu abrir aqui o documento. Pode passar, Pedro? Aqui é da Embrapa, junto com o mapa, e a gente tem algumas... pode descer também. Eu te aviso quando parar. É um gráfico muito legal que tem nesse estudo. Desce um pouquinho. Deixa eu ver. Aqui, ó, sobe. Estabelecimentos com bovinos e produção de bovino por região no Brasil. Então a gente vê que aqui no Sudeste e no Norte a gente teve uma crescente muito grande entre 17 e 22. E se a gente desce um pouquinho, a gente vê que a criação de... Pode descer em outros gráficos.
eu acho que no fim do estudo, a gente vai ter a demonstração. Desce um pouquinho. Pode subir. Eu acho que é esse aqui, ó. Aqui é exatamente aqui. Aqui é a projeção de como serão os próximos anos de produção de carne no Brasil relacionada à exportação. Então, quando a gente falou que a exportação ela dominava 80% da produção de gado aqui no Brasil e 20% ficava no mercado interno, e depois a gente trouxe essa informação, a tendência de produção de carne é crescer nos próximos 9, 10 anos, né? Porque o estudo foi feito em 2024, sendo que o que é exportado sobre a produção tende a crescer também, porque a gente tem um número de 34,95 e nesse ano agora de 35,95 para chegar a quase 40% do exportado sobre a produção. O que isso quer dizer? Mesmo quem produz aqui no Brasil para circular no mercado interno, muitos compram aqui no mercado interno para estar vendendo para fora. Então, não necessariamente porque eu produzi o meu gado, vendi o meu gado aqui dentro para um terceiro, esse terceiro vai fazer a circulação dessa carne bovina aqui dentro. Então, a circulação dessa carne bovina, muitas das vezes, ela é feita no estrangeiro. Então, gente, para terminar o primeiro vídeo da série, o que eu quero que você faça, Pedro, só para voltar a falar com eles, é voltar naquele primeiro PDF e trazer os países para qual a gente mais destina a carne. Está logo no começo, acho que é o terceiro ou quarto slide. Pode passar? Não, acho que está no quinto slide. Aqui a gente estava falando, naquele mapinha que tem aqui. Então, assim, ó, por exemplo, se a gente tem 158 frigoríficos habilitados, desses 158 são em 128 cidades, você é um pequeno ou médio produtor rural, qual que é o seu papel aqui? Vê o que está mais perto de você, vê o que é mais acessível para você estar conversando e negociando, pega o seu gado que você teve criando e comece a fazer documentação. A gente vai seguir na minissérie agora nos próximos vídeos e vai estar falando mais especificamente disso. Mas se você vai transportar esse gado, pega o GTA, que é o Guia de Transporte Animal. Se você vai vender esse gado, faz o contrato de compra e venda. Se você cria esse gado, regula e documenta com qual análise e acuidade de certificação de bem-estar esse animal tem. Ele tem o selo de Well Safe State. Então, é tudo isso que a gente tem que prestar atenção para conseguir ampliar o mercado, para não se resumir o seu mercado à venda do boi no açougue mais próximo, no boi gordo, na venda do corte aqui no Brasil, no mercado interno, e deixar pelo menos a sua criação apta a ser exportada, para você ter a possibilidade de lá na frente, amanhã ou depois, tomar essa decisão. Esse foi o primeiro vídeo, ele era um panorama geral, para você entender como os outros países que mais compram do Brasil influenciam no que você tem que produzir de documento para estar conseguindo vender. E o próximo vídeo, a gente vai abordar mais profundamente criei meu gado, o que falta para exportar. Então, agora que eu já criei, o que eu preciso tomar mais de cuidado para estar vendendo, que é basicamente esse fechamento que teve o primeiro vídeo. Espero que você tenha gostado dessa nova versão de vídeo que a gente está tendo aqui no canal. Ele é mais pensado em você, produtor e produtora rural de pequeno e médio porte. A gente está fazendo de culturas diferentes, então se você não é da cultura de carne e está assistindo esse vídeo, vai ter de café, vai ter de cana, vai ter de todos os tipos de frutas, enfim. A nossa intenção aqui é trazer a inteligência, o pouco de conhecimento que você não tem no sentido de exportar para juntar com muito de inteligência que você tem na gerência do campo. Porque às vezes é algo que passa batido dentre tantas decisões que você tem que tomar no seu dia a dia, uma a mais pode fazer a diferença para abrir um mercado. Então agradeço sua atenção, sua companhia. Peço que você curta aqui, deixe um comentário. É um quadro novo, então qualquer sugestão a gente está aceitando e convido você a assistir o próximo vídeo. Um grande abraço.